Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite, essa oportunidade de diálogo, parabenizar os pós-graduandos pelo projeto, cumprimentar a professora Andréia Narciso, coordenadora do PPGDS, em nome de quem eu cumprimento todos os professores presentes, cumprimentar Luciana, Marcela e Roberta, estudantes do PPGDS, em nome de quem eu cumprimento a todos os estudantes presentes, cumprimentar e agradecer a presença de todos nessa noite, de modo muito especial a presença de colegas, professoras muito queridas que aqui estão, dizer da minha alegria de dividir com a professora Aparecida Colares essa mesa, essa discussão, uma companheira de longa data, e dizer da minha tristeza pelo momento que nós vivemos, externar minha solidariedade aos familiares das mais de 80 mil pessoas, vidas, vítimas da Covid, e pedir justiça por Josué, justiça por tantas vidas que perdemos para o preconceito e para o racismo nesse país. Para o painel dessa noite, eu fiz alguns registros e peço licença aqui para pausadamente fazer a leitura desses meus registros. Tratar do tema da educação em tempos de pandemia, desafios e horizontes, não é tarefa simples, dado a amplitude do assunto e a exiguidade de tempo. Ademais, estamos diante de um cenário complexo para o qual vou apresentar muito mais questões do que respostas. A ideia é suscitar reflexões e estabelecer um diálogo. Começo, então, pela concepção de educação. Como bem nos ensinou Carlos Rodrigues Brandão, a educação é uma prática social muito mais ampla que a escola. Nossas questões aqui se dirigirão muito mais para a educação escolar, mas entendendo a complexidade da educação, enquanto uma prática que não se dá apenas na escola. Ao colocarmos a educação escolar como objeto de análise, a partir da proposta desse painel, de discutir impactos gerados pela pandemia da Covid-19 no sistema educacional brasileiro, com atenção a obstáculos a serem enfrentados por gestores, dirigentes, professores e estudantes de diferentes modalidades de ensino, seja na esfera pública ou privada, importante ressaltar algo que é do conhecimento de todos e todas. O Brasil é um país com dimensões continentais, e aí nos chega uma primeira questão para refletir. Como essa pandemia tem chegado a diferentes contextos para diferentes sujeitos? Longe de esgotar essa questão, estudos têm indicado o efeito da pandemia em diferentes classes sociais. A pandemia expõe e agrava as desigualdades sociais. Dados do IBGE nos dão conta de que pretos e pardos e pobres e sem estudos são os mais afetados pela Covid. O coronavírus ceifou muito mais vidas e tirou muito mais empregos de pobres e vulneráveis. O Covid-19 é mais letal em regiões da periferia do Brasil. São dados que nos chegam sobre a pandemia. Ainda, estudo recente da Fiocruz, com 40 mil pessoas, mostra que mulheres são mais afetadas pela pandemia. Os dados coletados com o objetivo de descrever as mudanças na rotina, no trabalho, no estado de ânimo e também nos aspectos socioeconômicos, indicam que as mulheres relataram mais problemas, entre estes no estado de ânimo. As que se sentem mais tristes ou frequentemente deprimidas foram 50% das entrevistadas, enquanto para os homens
esse percentual chegou a 30%. Abre aspas, o excesso de trabalho que cabe a elas durante a pandemia também é destacado nesse estudo da Fiocruz. Pessoas LGBTQI enfrentam mais vulnerabilidade com a pandemia, como bem indicou aqui a professora Letícia Carolina em recente lives que tivemos no PPGDS. O número de pessoas nas ruas também aumentou com a pandemia. Diversas reportagens, matérias, estudos nos dão conta dessa grave realidade social que vivenciamos com a pandemia de Covid-19. Todo esse cenário merece nossa atenção enquanto educadores e cidadãos envolvidos com um projeto de sociedade mais justa e democrática. Ele indica desigualdades socioeconômicas e aponta para desigualdades de condições de acesso à educação escolar. Ou seja, a pandemia desnuda nossas desigualdades. Nosso sistema é muito desigual. Nós temos escolas muito diferentes, com condições muito diferentes de oferta de educação. Em face de tantas desigualdades, não dá para apostar na meritocracia. Seu sucesso, ele não depende só de você. O cenário da pandemia, aliado ao avanço de uma política de governo extremamente conservadora, coloca o direito à educação sob ameaça. Nesse sentido, nós podemos destacar alguns desafios que a pandemia traz para a educação escolar, que envolvem alguns deles a educação básica e alguns deles a educação superior. Então, são desafios que perpassam a educação, seja ela no campo, né, da oferta do ensino básico quanto superior. Bom, alguns desses desafios citamos a implantação apressada do ensino remoto. Em escolas públicas mineiras, nós observamos o quanto essa implantação ocorreu de forma apressada. E acompanhamos também, além de nos manifestarmos com crítica à forma como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais implantou o ensino remoto. Numa ausência de atenção à complexidade da nossa realidade, à diversidade que caracteriza a nossa realidade e também as especificidades de comunidades rurais, a educação indígena, a educação quilombola, a educação de pessoas com deficiência, entre outras questões que mereciam atenção e que não foram observadas na implantação do ensino remoto. Um outro ponto que observamos diz respeito à dificuldade de acesso de estudantes e de suas famílias também às ferramentas do ensino remoto. Esse foi um ponto também que nós destacamos aí como um grande desafio para a implantação do ensino remoto aí para a educação escolar em tempos de pandemia. Um outro aspecto a observar é a falta de investimento na formação de professores para o uso das tecnologias. E nesse sentido, cabe uma parte. Não se trata de demonizar as tecnologias, mas de pensar para quê, para quem e como as tecnologias são usadas. Trata-se de refletir sobre a exclusão digital e o possível avanço de políticas de mercadorização da educação básica e de precarização das relações de trabalho docente. É importante também observar a qualidade desse material. Que ensino está sendo oferecido às nossas crianças e aos nossos jovens? O material de Minas Gerais, com as análises que foram feitas, indicou, né, essas análises indicaram que é um material que teve problemas de conteúdo, entre outros problemas. Em outros estados também, um trabalho da Intercept denuncia o uso político do aplicativo utilizado para o ensino remoto. Um outro desafio que podemos destacar
diz respeito à queixa de muitos professores da sobrecarga de trabalho vivenciada em tempos de pandemia. A sensação de controle, de pressão, de serem vigiados, o relato de professores de como é difícil ensinar, inclusive para quem tem acesso à internet. Lidar com essas novas metodologias, formas de trabalho, com a sala de aula, com as nossas crianças e jovens com dificuldade de acesso a essas tecnologias. Então, são vivências, relatos experimentados aí, queixas recorrentes dos docentes. O Sindicato da Rede Privada, o SIMPRO-MG, tem apontado o considerável aumento de responsabilidades e horas de trabalho do professor. O uso de equipamentos, suprimentos e outros recursos arcados pelos docentes também foi outro ponto destacado. Os professores tiveram que se virar, tiveram que, inclusive, virar youtubers e estão em situação estafante. É o que afirmou Valéria Morato, presidente do Simpro Minas. Medida provisória 936 de 2020 cria um benefício do seguro-desemprego em formato do complemento de até 70% do salário para compensar reduções salariais dos professores aí na rede privada de ensino. É um outro ponto que o Simpro vem destacando, vem chamando a atenção. Mas esse é um aspecto que aqui podemos detalhar mais a fundo com a participação e com a presença em outro momento de um painel com a diretora do Simpro, de Montes Claros, a presidente do Simpro Minas, que também se dispõe a colaborar conosco nesse debate. Outras questões em jogo são, em tempo de ensino remoto, reconhecemos a tecnologia como aliada, mas não é demais lembrar que o ensino presencial é insubstituível, porque é essencial para a socialização. A escola é espaço de aprendizado da cidadania, de convivência com o outro. É igualmente preciso lembrar que a escola é também espaço de merenda. O problema do acesso à merenda também se coloca como um desafio a ser observado nessa pandemia. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficia hoje cerca de 41 milhões de estudantes. Né? Num país que tem cerca de 209 milhões de habitantes, nós temos aí 41 milhões de estudantes beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, e para muitos deles a escola é na escola onde encontram a única refeição do dia. Em 7 de abril, o governo federal sancionou uma lei que permite o redirecionamento dos gêneros alimentícios das escolas para a família das crianças. O estado de Minas anunciou Bolsa Merenda de R$ 50 para 380 mil crianças, mas esse é um ponto que merece também um estudo mais aprofundado, a questão do acesso à merenda, à alimentação por muitas crianças que nessa pandemia se encontram aí com essa dificuldade. Quantas vidas foram impactadas pela ausência do ensino presencial? Não podemos deixar de ressaltar a importância e o alcance da escola, a importância do acesso à creche, luta antiga por educação infantil no Brasil, espaço essencial, direito garantido em lei. A vivência na universidade também nos permite destacar desafios que aqui são vividos com a sobrecarga de trabalho, com a utilização do ensino remoto, que como professora também vivenciei, as preocupações que temos com a vida, com a inclusão de nossos estudantes, as preocupações também com nossas vidas e a importância do diálogo, que sempre se coloca para nós como fundamental nesse momento na interação com os nossos estudantes. A escuta do movimento estudantil reforça como desafio
necessidade para a universidade do fortalecimento da assistência estudantil, da inclusão digital. Importante assinalar que a Associação de Docentes da Unimontes, a Adunimontes, montou uma ação solidária em favor dos estudantes com dificuldades financeiras devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Para tal, realizou um cadastro com informações acerca da renda familiar, empregabilidade, recebimento de salários, recebimento de auxílios por programas sociais e assistência estudantil, entre outros dados. Dos questionários respondidos pelos estudantes, 80,1% afirmou estar sem emprego e 8,9% com trabalho informal, enquanto 27% dos estudantes têm apoio de Bolsa Família, 35,8% estão com auxílio emergencial, 35,5% solicitaram o benefício, mas este ainda se encontra em análise. E 98% desses estudantes não recebem qualquer auxílio estudantil. Em texto divulgado pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade já antiga, mais estruturada do que a Unimontes, onde nos encontramos, nós observamos a presença de observações muito relevantes ao debate sobre o ensino remoto emergencial. Nesse texto, intitulado Plataforma Política do DCE, da UFV, para o ensino remoto, são abordadas questões como as desigualdades que marcam a nossa realidade. O texto ele destaca o importante trabalho que as universidades e institutos federais têm desenvolvido nesse momento da pandemia, defende mais apoio às universidades e institutos, assinala o papel da educação no combate às informações falsas, defende a valorização da ciência, avalia que o ensino remoto deve ser temporário, deve ser direito e não obrigação. Deve observar a condição de estudantes, inclusive daqueles estudantes, daquelas estudantes que são mães, que hoje, diante da pandemia, em casa, diante das inúmeras dificuldades, né, vivenciam aí um momento muito complexo, não é? Devem observar, para além disso, na condição de todos os estudantes, os seus recursos, não é? Sua saúde, com atenção à saúde mental dos estudantes. Esse texto também discute o retorno às aulas com segurança, assinalando que o respeito à vida deve ser a base, o fundamento para todo esse processo, e defende também vários pontos relacionados ao protocolo de retorno, com cuidados, como exemplo, esse retorno deve ocorrer somente quando passar o pico da Covid, deve ocorrer a partir da escuta de especialistas, deve observar a condição dos estudantes, daqueles que vivem muitas vezes com suas famílias, que têm idosos em casa, não é? Deve atentar também para a evasão de estudantes, para possível evasão significativa de estudantes, atentar para a saúde desses estudantes com muito cuidado em um aspecto que é muito destacado, a questão emocional. E deve também, obviamente, observar a questão dos recursos, dos insumos que serão envolvidos aí nesse retorno. Para tanto, há um grande destaque ao fato de que esse retorno só deve ocorrer se for com a devida segurança, o devido respeito à vida. Bom, uma outra pesquisa que traz para a gente detalhes acerca da
possibilidade de ocorrência e de evasão, que é um outro fenômeno muito preocupante, um desafio que nos espreita aí diante da pandemia do Covid, é uma pesquisa intitulada Juventudes e Pandemias do Coronavírus, promovida pelo Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, em parceria com a Unesco e outras entidades aí. Esse estudo, ele faz um sério alerta para gestores educacionais. Então, todas essas questões que a gente vem apontando aqui, esses desafios, nos ajudam a professor, enquanto professores, estudantes, mas a todos nós envolvidos com a educação, não é? Com a defesa de uma educação de qualidade para todos e todas, pensarmos, não é? Os grandes desafios que a gente enfrenta e pode enfrentar aí nesses tempos tão duros. E, portanto, essa pesquisa, ela indica desafios que os gestores educacionais encontrarão e que, obviamente, nós, professores, também devemos estar atentos. Então, quando ela coloca como sério risco aí, quase 30% dos jovens pensam em deixar a escola. E entre os que planejam fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, 49% já pensaram em desistir. Isso tudo porque a maioria sente grande dificuldade de estudar em casa. Aquilo que a gente dizia, né, da dificuldade que nós, professores, temos, inclusive, de ensinar fazendo uso das novas tecnologias, não é? As dificuldades que os nossos estudantes também têm de estudar fazendo uso dessas tecnologias, de estudar sozinho em casa, de muitas vezes ter um ambiente de estudo para estudar em casa. O que mais atrapalha, contudo, não é a infraestrutura tecnológica para acessar conteúdo, segundo destacam os estudantes entrevistados. Então, essa é uma pesquisa que foi feita com 33.688 jovens de 15 a 29 anos em todo o Brasil. Essa pesquisa, ela levantou dados sobre economia, saúde, educação, sobre o futuro, e em todos os dados levantados, algo está presente muito fortemente, que é a instabilidade, a insegurança vivida pelos estudantes, pelos jovens nesse momento. Então, como eu dizia, a pesquisa ela ressalta que o que mais atrapalha esses estudantes não é a infraestrutura tecnológica para acessar os conteúdos e as aulas ou a falta de tempo, mas o próprio equilíbrio emocional e a capacidade de organização para estudar. Sem a escola como mediadora do processo de ensino-aprendizagem e longe dos professores, muitos acabam desestimulados. Então, importante observar que nós temos aí uma diversidade muito grande a ser examinada. Nós temos muitos estudantes que o problema do acesso, ele é central. Muitos estudantes que sequer conseguem acessar as tecnologias, acessar a educação escolar. E entre aqueles que conseguem acessar, nós ainda temos um grande problema, que é a dificuldade de aprender, não é? A dificuldade de estudar em casa. E muitas vezes essa queixa relacionada à ausência da escola, dos professores como mediadores do processo de ensino-aprendizagem. A partir desses desafios, que aqui nos limites de tempo eu procurei apontar, obviamente que eles não dão conta de toda a complexa realidade que nós temos, mas eles indicam algumas questões que merecem nossa reflexão. Então, a partir dessas observações, a gente levanta um questionamento, a exemplo do que nos propõe o seminário temático, não é? Qual que é o horizonte, então? Então, eu diria que esse cenário, esses desafios todos colocam para nós como horizonte um horizonte de muita luta em defesa do direito à educação. Uma luta que passa por inclusão digital, inclusive da internet como um direito.
O quadro que nós estamos vivendo aponta para o acirramento de desigualdades. A organização britânica Save the Children fala da urgência de investimentos na educação, alerta para a evasão escolar, especialmente de meninas e meninos. E destacando aí o quanto as meninas são mais atingidas, né? Melhor dizendo. E destaca também a queda de investimentos na educação, especialmente em países pobres. O relatório da ONU, a FAO, aponta para o aumento da fome no mundo. Então, esses dados, aliado a todos os desafios que aqui já apontamos, não é? E ao cenário de tantas desigualdades que se acirram com a pandemia, nos apontam, sim, para um horizonte de muita luta, a julgar pelo governo que temos. Nessa luta por direitos, é fundamental mais diálogo da escola com a sociedade, mais diálogo com as famílias, mais diálogo com os estudantes e com os movimentos sociais. Entender a importância da educação nessa luta, porque, como dizia Paulo Freire, a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, nós precisamos da educação, da luta em defesa da educação como um direito mais do que nunca, sobretudo nesses tempos de ameaça, de cortes com a educação pública, de ataques à universidade pública no Brasil, não é? Então, nós precisamos da educação para avançar, inclusive, com políticas públicas. Eu participei recentemente de um evento com a presença de uma catadora em que ela dizia da importância que a educação escolar teve na vida dela. Nesse relato, ela ilustra muito bem que ela é a segunda geração de catadores, a mãe foi a primeira geração da família de catadores, mas a mãe não teve acesso à educação escolar. E ela, porque teve acesso à educação escolar, hoje pode alçar a condição de coordenadora de uma associação de catadores e que essa educação escolar ajuda muito nesse espaço que ela ocupa hoje. Por quê? Um espaço de luta, um espaço de pressão sobre o Estado para que políticas públicas sejam construídas, efetivadas no campo dos direitos, né, do atendimento às condições dessas pessoas em situação de rua. Então, o relato dela só reforça o quanto a educação, para a experiência dela, assim como para a experiência de muitos de nós, não é? Ela tem uma importância numa leitura mais crítica de mundo, numa ocupação de espaços, numa participação mais efetiva nossa na luta pela transformação da nossa realidade, a partir, inclusive, da pressão sobre o Estado para a efetivação de políticas públicas, inclusive políticas públicas educacionais. Então, nós temos diante de nós um momento importante pela frente aí, né, de muita luta em defesa da educação e de políticas públicas de inclusão social. Por fim, eu gostaria de assinalar que a nossa luta não é por qualquer educação. Não é uma educação focada só em formar profissionais, como é a nossa tradição, mas é uma educação que se preocupe em formar profissionais cidadãos, formar pessoas, né? Uma educação para o coletivo, uma educação para melhorar a comunidade. E desde já, uma educação preocupada em melhorar a realidade desde hoje, desde agora. Eu vi uma entrevista esses dias na TV com um grupo de pessoas que estavam nas ruas nos Estados Unidos sem máscara.
e reclamando ali o direito de andar sem máscaras. Uma entrevistada disse, não é, que ela estava sem máscara porque ela estava ali num processo de reclamação, de luta, né, pelo direito de escolher ou não usar a máscara, o direito individual dela de usar ou não a máscara. Ela pensou no direito individual sem pensar na coletividade. Por que nós usamos a máscara? Nós usamos a máscara muito mais para não contaminar o outro. Não é apenas para nos proteger, é para não contaminar o outro. Então, a educação que nós precisamos, desde já, é uma educação para civilidade, para viver com o outro, para viver na coletividade, para mudar a realidade, para construir uma realidade mais justa, mais humana, mais solidária, mais fraterna. E nisso nós temos muito a aprender com os movimentos sociais. Eu termino a minha fala por aqui, agradecendo a atenção de todos e todas e me colocando à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre outros desafios e sobre esses desafios e horizontes que eu aqui assinalei. Certo, Mônica, nós sim agradecemos as suas exposições, as suas considerações, a sua colaboração tão significativa nessa noite, tá? Mais uma vez, gente, eu vou pedir para que vocês fiquem atentos ao chat e se o microfone não está ligado, tá? Quem quiser deixar a sua pergunta, os seus questionamentos, as suas contribuições também podem deixar ali no cantinho do chat que a gente vai anotar. Combinado? Então, vamos agora para a fala, para a exposição da Maria Aparecida Colares Mendes, a Cida Mendes, que terá a sua participação essa noite também conosco. Cida Colares. Cida Mendes é outra. Nossa, Cida! Não reduziu Colares. Tem Cida Colares, tem Cida Mendes e tem Cida Queiroz. Não, eu reduzi aí o seu nome, eu só pulei o Colares, já pulei para o Mendes, desculpa, Cida Colares. Não, é porque são 3 pessoas mesmo, da educação. Tudo bem, fique à vontade, a noite é sua. Depois eu te conto a história. Inclusive, Cida Mendes, o currículo dela foi utilizado como se fosse o meu. Oi, gente, boa noite a todos. Né? Um prazer estar aqui. Depois da fala de Moniquinha, eu estou meio engasgada. Né? Ela apresenta um panorama para a gente bastante crítico, e cabe a nós agora fazermos uma reflexão. Esse painel nós não encontramos, ela fez a parte dela e eu fiz a minha. E o meu enfoque é o professor. Né? E antes de iniciar essa discussão, eu gostaria de agradecer a Luciana, a Roberta e o Marcelo, que me acolheu aqui no início, né? Agradecer a Andréia, o reencontro, a nossa querida Andréia, coordenadora do PGDR, Bárbara, várias ex-alunas, né, que estão aqui, minha orientanda do mestrado, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou mais calma do que Mônica, porque eu estou aposentada. Então, eu não estou tendo ensino remoto. Né? Eu não peguei o viés do ensino remoto. Mas o que eu fiz? Eu fiz algumas reuniões com alguns professores que estão vivenciando o ensino remoto. Né? E eu trago aqui algumas reflexões como desafio e, no final, algumas reflexões sobre o que nós temos à frente como pauta de debate, de discussão, como Mônica bem colocou aqui no final da fala dela. A primeira coisa que eu queria dizer é
o contexto da educação formal. Mônica já deu a visão de Carlos Rodrigues Brandão acerca do conceito de educação, né, que não se restringe a só esse campo formal, mas aqui eu vou me restringir nesse momento, nesse contexto do campo formal, nesse contexto de um sujeito que não teve voz, que, na verdade, foi lançado a uma nova metodologia, que ele não tinha preparo nem dinheiro para dar subsídio ao que, na verdade, foi cobrado dele, né? Então, esse contexto da educação frente à pandemia, como que ele se delineia? Ele se delineia com um docente sem voz, um docente que nos primeiros dias da pandemia, passado quase que um mês, o governo do estado, por exemplo, não havia pago o salário dos professores da educação básica. Professores estes que tinham que comprar material para fazer as ditas aulas, né, do ensino remoto e que, na verdade, não dominavam toda a metodologia. Buscando mais referências, eu participei, antes de ontem, de uma live com uma psicóloga na União Popular de Mulheres. E quais os estudos que ela apresenta? O adoecimento em massa das mulheres. E o corpo docente, necessariamente, o percentual maior são de mulheres. Mulheres, mães, donas de casa, com outras atribuições. Esse adoecimento passa pelo grau de depressão, com uma síndrome de não exercício da função humana como mulher, como professora, como mãe e com outras atribuições que a ela é conferida. Então, esse profissional docente, que em sua maioria se volta para o campo feminino, tem vivenciado uma visão governamental, estrutural, de gestão produtivista. Todo mundo quer que esse profissional assegure um ano letivo num contexto em que é inviável. Dentro desse contexto, é inviável pensarmos, ao meu ver, diretamente em produzir conteúdo e em oprimir essas crianças via internet, porque elas não estão dando conta de assistir às aulas. Segundo os professores, no início eles tinham um alcance maior, hoje eles têm aqueles que nunca tiveram alcance, os que têm alcance que não acessam e aqueles 5 ou 6 que os pais obrigam a assistir uma jornada cansativa e precária de formação, né? Então, o que nós precisamos pensar? Qual é a cobrança feita ao professor num contexto em que o mundo está lutando pela vida? A primeira pergunta: em tempos de pandemia, nós não temos respostas. Nenhum dado que foi apresentado por Mônica diante dessa reflexão chega a um consenso. Nós não temos, nesse momento assegurado, nenhuma perspectiva do que será a discussão do calendário, de como irá se configurar o currículo, né? Nós temos um delineamento, um desenho extremamente complexo e incerto. Nós estamos todos pisando na incerteza. Até a própria discussão é pautada na própria incerteza, porque hoje a gente está na crise de refletir o que é dia letivo, o que é tempo, o que é espaço e o que é currículo, né? O que é a ensino-aprendizagem? Então, nós temos em mãos
diante da pandemia, um universo indagativo de todos os componentes que compõem o processo da educação formal. A formação desse professor que não conseguiu dar conta desse universo que aí colocou, o gestor que não deu conta de gerir, né, de oprimir adequadamente, porque tem professor que ele se negou a fazer o ensino remoto, ele não está fazendo o ensino remoto. Então, aí nós temos o grande enfrentamento, que é o dito atendimento online, né? A inclusão digital, a dita inclusão digital. Houve professores que eles tiveram que implantar a internet em casa por conta do ensino remoto, que era uma conta que ele não queria assumir. Né? Não queria, não podia assumir, segundo o que ela me afirma. Né? Então, diante dessa proposta, nós temos que estabelecer claramente que, em tempos de pandemia, houve ampla divulgação de que estaríamos fazendo uma educação à distância. Não estamos fazendo educação à distância. O programa de educação à distância, em específico, o que eu atuo dentro do Instituto Federal, que é público, que é gratuito, que não é essa educação à distância paga, privada, que é um programa que é voltado sistematicamente para a formação do trabalhador por meio da formação inicial e continuada, e em nível de pós-graduação, e alguns, eu considero poucos cursos vinculados à UAB. É um sistema completamente diferenciado do que é o ensino remoto. A educação à distância, ela conta com uma metodologia específica, ela conta com a plataforma específica, com sujeitos que atuam num sistema formal, sistematizado e extremamente burocrático. O que é pauta de discussão para todos nós, né? Que educação à distância é essa que veio por uma intenção dos organismos internacionais, que se implanta e que, na verdade, até hoje, o Estado não tem uma política sistematizada para a educação à distância. Nós temos a precarização do trabalho docente, a precarização dos trabalhadores da educação por meio de bolsas ínfimas, sem nenhuma validação, de fato, do trabalho que é aplicado em termos de tempo de serviço e de reconhecimento desse tempo de serviço para aposentadoria. Né? São pessoas que triplicam sua jornada de trabalho e que, na verdade, recebem uma bolsa de R$700 ou R$1.300 para dar conta de um trabalho sem nenhum vínculo de fato empregatício. Então, nós temos um contexto imenso para ser refletido. Nós temos um ensino remoto que não é educação à distância, que foi obrigatoriamente colocado goela abaixo dos professores da educação básica, é esse público que aqui falo. Eu estou falando desse sujeito da educação básica, né? Que, na verdade, não é um modelo de educação à distância, e o modelo de educação à distância que nós temos é bárbaro e precariza a ação docente. E aí, nós perguntamos, né? A EAD vai sempre representar um risco à educação presencial? Essa é a minha pergunta. Ela é risco para a educação presencial? Ao meu ver, não. Ela não é risco à educação presencial.
Porque se ela se configurar efetivamente como se propõe, ela tem que ter a parte presencial, né? O que muitas vezes não acontece. Né? A própria política, ela não existe de forma discursiva, ela sempre vem de cima para baixo. E aí, como é que nós podemos avaliar todos esses desafios docentes expostos até aqui? Está sempre à mercê de todas as políticas verticalizadas, né? E quais seriam os nossos horizontes diante de todo esse contexto? O que nós precisamos entender em que o desenvolvimento tecnológico e seus recursos devem estar a serviço de quê, de quem e para onde? A pandemia os recursos tecnológicos nos está salvando em muitos momentos. Por que antes nós não agregávamos, por exemplo, essas discussões virtuais? E hoje, pela nossa necessidade, nós efetivamente fazemos esse processo, né? Como é que nós vamos pensar a educação presencial em tempos de risco? Essa é uma pandemia, nós corremos risco de ter outra? Como que o Estado, com um governo como esse, um governo federal como esse, e um governador no estado de Minas Gerais como esse, nos dá garantias como cidadãos de estar construindo, de fato, uma educação que transforme, uma educação que olhe o negro, o índio, como Mônica acabou de falar, que olhe a diversidade desses espaços. Por exemplo, a educação do campo, ela está legada a quinto plano, onde que a educação do campo hoje tem acesso a ensino remoto? Como? Né? Então, nós temos todo um universo, infelizmente, é uma live até um tanto quanto desestabilizadora, porque nós temos muito a debater e muito a fazer. Nós não temos respostas. Um dos grandes desafios vai ser, sim, estabelecer os grupos de discussão, grupos que, de fato, tenham uma representatividade para implantação de ações voltadas para uma nova política educacional. Os rumos da política educacional, elas vão ter que ser diferenciadas, sistematicamente diferenciados, que reveja o conceito de tempo e espaço e que reveja o conceito de educação formal. E aí, para finalizar, para abrirmos para o debate, eu pergunto, apesar de toda a relevância da educação formal, seja ela presencial ou à distância, né? O que nós precisamos discutir em relação ao conceito do número de dias letivos, ao conceito de currículo, ao conceito de construção de um novo calendário? Né? Quais conceitos vão permear a construção de um novo calendário letivo, um novo calendário escolar? Será que nós vamos ter essa diferenciação, de fato, entre letivo e escolar? Né? Isso tudo nos leva a pensar no formato físico presencial, professor-aluno, no formato virtual. Né? O que pensar diante disso? Eu não tenho respostas. Eu não tenho o que dizer a vocês, exceto o pouco incipiente que tem se gerado dentro das discussões sindicais, dentro das lives,
e que, na verdade, o pouco que ainda tem construído em termos de argumentos e dados ainda são tão vulneráveis quanto nós sairmos sem máscara, né? Então, aqui eu deixo a minha reflexão e agradeço a atenção de todos vocês. Na verdade, o agradecimento, mais uma vez, é nosso. Cida Mendes, Cida Colar, esse foi uma brincadeira. Não vou esquecer mais não, viu, Cida? Mais uma vez, muito obrigada. Questionadora, provocativa, nós sabemos que há mais dúvidas, há mais ansiedades, mais tensões do que necessariamente respostas e receitas mágicas prontas para a educação. A gente tem dimensão disso. Eu vou passar a palavra agora para a Roberta, para que ela aponte os questionamentos que foram feitos pelo chat e que também nós desencadeamos algumas propostas de discussões para vocês. Roberta, é com você. Roberta? Boa noite a todas e todos. Muito bom escutar a Cida e a Mônica. Agradeço também, mais uma vez. E acho, assim, que o tema é muito instigante, né? Dá muito pano para a manga, porque o tema da educação, nesses momentos de pandemia, eu acho que é um tema que está perpassando a vida de todo mundo, sejam os educadores, ou as famílias, ou as crianças, os jovens. Essa proposta do ensino remoto atingiu de uma forma muito intensa a dinâmica, o cotidiano das famílias, e eu acho que tem muita coisa aí, né, para a gente conversar. Eu, particularmente, também, né, sou doutoranda do PGDS, sou educadora da educação básica, me vi inúmeras vezes muito angustiada, porque é muito desafiador você ter uma proposta, né, que chega de cima para baixo, pensando no caso da educação básica, proposta do ensino remoto, e que continua uma proposta conteudista, né, e você tem que passar à distância, né, de forma remota para os educandos e educandas, um monte de demandas conteudistas, sem saber se aquele aluno, se aquele educanda, aquela criança tá nem comendo, né? Como é que tá a família, como é que tá a saúde, como é que é o espaço que ele pode estudar. Então, eu acho que a gente começou só a puxar o fio, né, da meada, porque são muitas questões. Eu vou colocar, em primeiro lugar, a questão do Richardson, que colocou no chat, e vou acrescentar algumas perguntas que nós do programa pensamos para reflexão. E eu acho importante colocar que não só perguntas, né? Se de repente alguém que está participando quiser compartilhar uma experiência, eu creio que a gente pode também abrir a fala, né? Se vocês concordarem, porque às vezes a pessoa não tem uma pergunta, tem alguma experiência que quer ou escrever no chat ou de repente colocar. Eu acho que a gente poderia talvez fazer essa experiência, porque como a Cida disse, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? E angústias também. Então, a pergunta do Richardson, ele gostaria de saber, Cida e Mônica, se as metodologias ativas, que têm essa proposta de prestigiar o acadêmico como protagonista, e os estudantes também, né, da rede básica, se a gente for pensar, como é que se pode pensar isso no ensino à distância? E como tem sido a vivência nesse campo? É a pergunta que ele coloca. Uma outra pergunta quais serão as possíveis estratégias, como é que vocês veem as possíveis estratégias
para a reorganização do calendário escolar, com o retorno das aulas presenciais, que a gente não sabe como vai se dar, como pensar, garantir medidas de prevenção e higiene adequadas nas unidades educacionais. E pensar, diante dos efeitos da pandemia, se a oferta da modalidade do ensino à distância ela pode ser interpretada como um mecanismo para alcançar a universalização e democratização do acesso à educação. Ou se vocês pensam que esse caminho vai acabar levando mesmo a um reforço das desigualdades econômicas no Brasil. Então, eu acho que a gente podia focar nessas 3 perguntas e depois, se aparecerem mais, a gente abre de novo a fala. Pode ser, Cida e Mônica? Se vocês quiserem que repita alguma, vocês podem falar. Que abrir seu microfone, Cida. Primeiro sobre estratégias sobre metodologias ativas, a segunda sobre estratégia de retorno e a terceira sobre EAD, não é? São essas 3, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Você quer que eu comece, Cida? Você começa? Nós pensamos 5 minutos para cada uma colocar, tá? A questão das metodologias ativas, elas podem sim ser implementadas à distância, não tem nenhum impedimento. Tanto é que hoje há uma grande discussão do ensino híbrido, né, que mescla, você cria as possibilidades das atividades à distância e as atividades presenciais, com os encontros presenciais. Eu tenho minha orientanda aqui, que está aqui participando conosco, ela faz um estudo da Escola Família Agrícola. Uma metodologia fantástica, que é a metodologia da alternância. Né? Eles têm a seção escola e eles têm a seção socioprofissional. Eles vão para o campo discursivo, mediados pelos temas transversais, pelos temas geradores, que emergem da discussão da formação deles, são técnicos em agropecuária integrada ao ensino médio, e eles fazem um trabalho de formação fantástico, e esse menino não abandona o campo. Ele permanece na sua localidade, ele permanece na sua comunidade, testando novas técnicas numa perspectiva agroecológica e sustentável para a produção local dentro da sua comunidade. Então, aí, e olha a resistência do poder público, reconhecer e sistematizar, e reconhecer e validar a metodologia da alternância. Até há pouco tempo atrás, eles não conseguiam certificação, né? Então, a própria estrutura capitalista, ela não quer, na verdade, que esses sujeitos se emancipem e que, de fato, construam um fazer que faça diferença nas suas comunidades, porque eles querem um agronegócio com mão de obra barata. Então, vamos migrar, pensar nessa metodologia da alternância em termos de uma discussão com todos os instrumentos formais que são utilizados, com a ida dos professores a campo, né? Esses professores do ensino remoto, por exemplo, que pode se chamar até uma metodologia ativa, não foi, eles reproduziram um momento sem, de fato, construírem aquele momento. Então, a metodologia ativa, ela pressupõe uma reflexão de ensino-aprendizagem, de pesquisa, de extensão, ela cria um dinamismo metodológico e que, de fato, a tecnologia pode ser um recurso fantástico. Antes da pandemia, por exemplo, quando estava iniciando, os professores estavam indo a campo e já preparando os que tinham internet para estar recolhendo os relatórios via internet, né?
Vanessa está até aí, ela pode até falar melhor que eu. Eu até dei palpite na época, conversei com ela para eles não estarem mais indo a campo por conta dos riscos, mas nós temos validado um sistema fantástico que nasceu no século passado e que no século XXI eles ainda têm dificuldades para ser reconhecidos como uma metodologia inovadora, né, e que, de fato, gera empoderamento. Espero que eu tenha respondido. Bom, dentro do que a Cida coloca, e ela faz essa distinção aí muito bem feita, né? O que nós estamos vivendo na universidade, isso tem sido muito destacado, ensino remoto, emergencial, não é educação à distância, né? Ela destaca muito bem a diferença, que a educação à distância tem uma metodologia própria e tudo. Uma grande preocupação que a gente tem em relação ao uso da educação à distância, o avanço, não é nem em relação a crítica necessariamente metodológica, mas a gestão desse processo, né, de como que isso pode ser usado, e Cida colocou também isso muito bem, a serviço da precarização do trabalho do professor. No caso do que a gente está vivendo hoje, em ensino remoto emergencial, e a questão do Richarlison se dirige também para as nossas vivências, então, ele pergunta como é possível utilizar disso, eu vou buscar responder muito mais a partir de uma vivência que a gente tem tido com o ensino remoto, com o trabalho com metodologia ativa. E aí, as metodologias ativas, por serem mais centradas no estudante, no aluno, PBL, trabalho baseado em problema, ensino baseado em problema, o trabalho com projetos, estudo de caso, enfim, trabalhos mais centrados na atuação participativa, no protagonismo estudantil. Educação... É o que eu falei da metodologia da alternância. Exato. Mas, assim, é esse conceito aí. E exato. Agora, a minha aplicada que tem sucesso. Sim, a minha vivência com isso, agora no ensino, é uma vivência que antes do ensino remoto, na graduação, a gente já tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque existe uma cultura tão forte da educação mais transmissiva, mais centrada na figura do professor, que até no ensino presencial, eu vivenciava muito fortemente uma dificuldade de implantar essa metodologia mais centrada no protagonismo dos estudantes, Isso já é uma tradição da nossa escola básica, e quando o estudante chega na graduação, isso é muito forte, a ponto de você, ao tentar pensar uma metodologia mais dialógica, exemplo do que sugere Paulo Freire, muitas vezes uma cobrança de que aquilo venha de forma explicada nos moldes de uma aula meramente expositiva. Então, existe uma cultura muito forte, Então, a implantação de um trabalho com participação mais ativa do estudante na pós-graduação, a gente tem mais facilidade, eu falo da minha vivência com isso, mas até na pós-graduação, nesse momento inicial, como professora, para me adaptar a esse ensino remoto, eu tive dificuldade de pensar um ensino remoto mais dialogado com os estudantes. A gente tem feito muito isso, as aulas mais dialogadas, com o protagonismo dos alunos, com participação deles, pensado estratégias a partir de questões que são utilizadas, mas já na graduação, a minha vivência tem sido de muita dificuldade, até por conta também de um quadro específico da questão do não acesso à tecnologia também da parte de muitos estudantes, Então, em relação à questão do Richarlison, eu só queria complementar a minha experiência, a minha vivência com essa situação. Sobre a questão da estratégia de retorno, eu queria lembrar o seguinte, eu já emendo a pergunta
estratégia de retorno, com uma pergunta que a Ana Paula fez sobre se é possível ao professor resistir com inteligência. E aí eu concordo com Bárbara nas anotações que ela faz aí, a nossa colega Bárbara, professora Maria Helena Eide, quando ela diz da importância de pensar coletivamente. E Cida já destacou, a gente não tem respostas, né? Como que vai ser esse retorno? Nós temos defendido um retorno, a exemplo do que o movimento estudantil da UFV, que eu aqui destaquei, aponta um retorno que coloque como prioridade a vida. Né? A gente tem observado algumas orientações na Unimontes, chamando atenção para isso, para essa direção, de um retorno que considere a vida das pessoas. E eu espero que a gente retorne nessa direção, que não haja uma pressão econômica por retorno que diz respeite a vida de professores, porque o protocolo de retorno, vocês têm acompanhado aí, né, outros países que estão à frente, como que é complexo garantir um conjunto de condições que a gente, no caso das escolas, né, básicas, da escola superior, que a gente garanta esse espaço de segurança e de respeito à vida para acontecer esse retorno, né? Então, sim, pensando a questão do retorno, eu acho que nós precisamos pensar isso coletivamente, no diálogo com os nossos coletivos, e no caso, né, eu falo, obviamente, a partir de onde eu estou, muito da universidade, os nossos órgãos colegiados, a participação dos professores, mas na educação básica, eu acho que é muito importante a atenção às famílias, ouvir muitos estudantes. A gente vive numa sociedade de muita desigualdade, né? Então, quando a gente olha para o quadro que se complexifica agora, a exemplo do que nós trouxemos aqui, os dados sobre a fome. Então, são muitas famílias que a gente tem vivenciado na própria universidade com situações adversas, com situações tão complexas para estarem ali numa sala de aula e aprender. Então, esse retorno, essa estratégia de retorno, a Cida destacou, pensar o calendário descolado dessa ideia de ano civil, não é? E pensar, acho que a resistência, o fortalecimento é muito no coletivo mesmo, de pensar juntas as saídas, as alternativas, os caminhos, não é? Roberta, tem mais questões. Roberta? Muito obrigada, Mônica e Cida. Então, acho que agora apareceram muitas perguntas no chat. Eu acho que a proposta da gente abrir, eu acho que não vai acontecer, porque a gente já está se manifestando aí pelo chat, né? Então, algumas perguntas já foram respondidas na fala de vocês, né? Que eu não tinha feito, mas que vocês já olharam aí um pouquinho. Então, eu vou fazer um novo bloco aqui com 3 perguntas. Como professora de educação física, gostaria que vocês falassem do corpo nesse momento da educação remota. Uma outra pergunta é sobre a questão de gênero. A pandemia ampliou as desigualdades sociais e dificultou o acesso, né, inclusive a educação diante desse contexto. Quais seriam as soluções mais adequadas e pertinentes para se fazer educação sem massacrar tanto os professores e os demais servidores da educação, nem privar os estudantes do processo ensino-aprendizagem? Não é essa que está falando sobre gênero, não. Vou pegar aqui, mas essas 2 perguntas. Deixa eu achar aqui. Repete para mim, a pergunta... A primeira é sobre o corpo, sobre a questão do de educação física. A segunda, a pandemia ampliou as desigualdades sociais, dificultou o acesso, inclusive à educação. Diante desse contexto, quais seriam as soluções mais adequadas e pertinentes para se fazer educação sem massacrar tanto os professores e os demais servidores da educação, nem privar os estudantes do processo de ensino e aprendizagem e nessa situação virtual, né?
E a terceira é a nossa resistência nos fortalece, mas também nos absorve. A questão de gênero tem sido bastante presente, pois os afazeres domésticos também nos absorvem. Pensar a educação nesse momento tem sido desafiador. Como mulheres, né, como vivem esses desafios? Acho que é uma pergunta mais para vocês, assim, compartilharem e falarem também de como vocês percebem a situação das mulheres. Ok. Começa, Cida. A questão do corpo é um desafio, né? Se for tirar por mim, eu estou toda atrofiada. Você imagina as crianças. Então, eu vou dar um exemplo que uma mãe me disse ontem. Tem um colégio particular aqui, que as aulas remotas ocorrem das 14 às 17h30, com 10 minutos de intervalo. Ela decidiu retirar a criança da escola, porque a criança não está mais aguentando por conta de dor nas costas e a falta de movimento. Né? Por aí você tira o quanto que a educação física, a possibilidade de desenvolvimento do corpo, né, num momento tão crucial, preocupa-se com o ensino remoto, conteudista, né? Não coloca uma música, não coloca para dançar, não coloca para expressar, não coloca nada. É o menino sentado ouvindo conteúdo quase 4 horas seguidas. Vocês não aguentam tanto, aqui já saiu da live, né? Não aguenta esse processo, imagina uma criança. Né? É uma ilusão. A questão de gênero, o meu enfoque foi muito as professoras, né? E além delas terem uma jornada exaustiva, a escola ser um espaço em que elas socializam, que elas partilham muito suas dores, isso foi o que nós discutimos um pouco na UPM lá, na reunião que tivemos online, e foi discutido com uma reunião que eu fiz ontem com mulheres, eu coordenando, elas falando justamente que o espaço da escola é um espaço onde elas aliviam a tensão do trabalho em casa. E mais uma coisa, o percentual de mulheres que sofrem violência nesse processo, porque todo mundo está estressado. Maridos que estão desempregados, maridos que tiveram redução salarial, né? Então, assim, é um contexto... eu me sinto até incomodada com o meu privilégio por ter 3 homens que me amparam, né, que cuidam de mim. E muitas dessas mulheres estão à mercê delas mesmas e da própria solidão delas, né? Meu marido ajuda, meus filhos ajudam, então, assim, eu fico até incomodada quando eu falo dessa forma e me vejo nessa situação de privilégio, sabe? O que eu tenho podido ajudar e fazer, eu tenho feito, mas não é nada diante do contexto que nós temos aí de tantas dificuldades. Ai, meu Deus. Bom, as questões que vocês trazem, eu penso que Cida, né, só complementando mesmo aqui, acho que tem algo em comum nas 3 questões, que, quer dizer, tem a ver com esse modelo de escola que a gente tem aí implantado, né, que não é uma escola integral, não é uma escola de tempo integral, a exemplo do que alguém colocou e registrou aí, acho que foi o Alexandre, né, em defesa dos antigos CIEPs, né, os Centros Integrados de Educação Popular, do governo Leonel Brizola, inspirada aí no Darcy Ribeiro, que eu tive o privilégio de começar minha carreira aqui em Montes Claros, na rede municipal, atuando na Escola Municipal Zizinha Ribeiro, que era um CIEP. Nós recebíamos a criança de manhã e ali ela ficava durante todo o dia.
Pela manhã eram as aulas regulares e à tarde tinham oficinas, atividades com o corpo. Então, essa visão de um espaço de formação integral e não de uma escola meramente preparatória para o mercado de trabalho. Então, a questão do modelo de escola, né, se manifesta nessas 3 perguntas aqui. Como que a gente pensa o corpo nesse momento, né? O que Cida bem colocou, há uma cobrança de conteúdos que estão muito pouco ligados com a questão do corpo, né? E o quanto nosso corpo tem sofrido com esse tempo, o quanto a gente tem adoecido, né? Os registros de adoecimento aí, a necessidade que as próprias crianças, jovens e tudo têm dessa atividade física, e que, lamentavelmente, a reforma do ensino médio, que está em curso aí, não privilegia, não é, essa educação do corpo, essa educação integral que a gente tanto gostaria de ver, de fazer, de acontecer. Então, como mulheres, né, em tempos de pandemia, os desafios de dar conta da sobrecarga de trabalho que a gente tem vivido, porque como professor, um movimento reformas de 90, né? O trabalho invade a vida. A gente nunca, a casa... Seu áudio está falhando, será que é a internet? Será? Agora, né? Então, como casa, como professora, quer dizer, é o tempo inteiro. Mas tem sido tempos, não é? O estudo que eu fiz referência como que nós, mulheres, temos sofrido. Eu não estou conseguindo te ouvir, não, Mônica. Está falhando muito. Tá, não? Estão me ouvindo? Não. Talvez uma solução seja você retirar a imagem. Tira a sua imagem para ver se melhora, se não pesa, e aí vai o som, sai melhor. Fala aí agora. Consegue me ouvir melhor? Melhorou. Bom, então, assim, não sei se... Está falhando. Acho que a conexão mesmo. A conexão continua falhando? Continua. Bom, eu fico por aqui, então, deixa eu ver se melhora, e aí a gente segue as outras questões e vê se minha internet melhora aqui, né? Mas... Fica livre dessa Mastercard, moça, esse trem tá com nada, não? Pode deixar. Depois que tirou a imagem, melhorou um pouco, cortou menos o áudio, professor. Eu também acredito que depois que fez essa retirada aí da imagem, já... Melhorou agora? Melhorou. Bom, conseguiram pegar minhas respostas ou querem que responda novamente? Querem seguir para a próxima? Não, eu gostaria que você repetisse, por favor, Mônica, porque são... Ei. Se você puder repetir, por favor. Tá bom? O que eu destaquei? Questões, aqui fala saudades sociais, né, dos professores, fala de nós mulheres, como vivemos. Uma linha aí de análise, modelo de escola,
Então, é uma educação escolar, movimento integral. E aí, já alguém... Ouvindo? Ana? Oi, Mônica. Infelizmente, está colaborando. Eu acho que tem algumas pessoas... Eu vou sair. Peraí. Eu gostaria só de sugerir que talvez mais pela professora Cida, e aí ao tempo da professora Mônica retornar à sala. Isso, eu vou sair tá bom? E aí passa para outra pergunta, as duas aqui, ok? De perguntas. Pessoal, coloquei no chat agora, né, que a gente está organizando os 2 últimos blocos de perguntas, então, se alguém ainda tiver alguma pergunta, colocar de uma vez, porque para a gente ir se encaminhando para fechar. Então, nesse momento, eu vou colocar uma questão relacionada aos pais, né? Quais as estratégias vocês acham que podem ser utilizadas pelos pais para acompanharem os filhos nesse momento, né? Que está sobrecarregando e desafiando também os pais a acompanharem esse ensino remoto. E uma segunda pergunta é como vocês veem as diferenças e aproximações entre a aplicação das metodologias ativas e a aprendizagem significativa na EAD. E as outras estão muito relacionadas, eu vou deixar para o último bloco, assim, que estão bem ligadas uma com a outra. E se tiver mais alguma também, eu incluo no bloco final. Bom? Cida, abre o seu microfone, a gente não está te ouvindo. Obrigada. A primeira questão, coloca aí de novo, por favor. Aproveitar que a Mônica voltou também. A primeira questão, quais estratégias vocês acham que podem ser utilizadas pelos pais para fazerem um bom acompanhamento desse ensino remoto no momento atual? Eu, se fosse pai, estava dando atividades lúdicas, muita música, muita coisa linda, planta para eles plantarem, ao invés de ficar tacando conteúdo neles, né? Aquele monte de papel para eles reproduzirem, aquele monte de papel para eles fazerem. Os pais, eles não estão preparados para serem professores, eles são pais, né? Então, eles puxam o cabelo, eles puxam a orelha, eles dão um berro do tamanho do mundo. Então, ao mesmo tempo que nós somos uma classe altamente desvalorizada, nesse momento, a gente está sendo reconhecido por grande parte dos pais como essenciais no processo, né? Então, tudo não está perdido de vez, apesar de ter alguns que mandam cada recado desaforado para os professores, falando que o ensino remoto está péssimo, que é horrível. Então, os professores eles estão tendo assédio dos gestores maiores da política pública, os professores estão tendo assédio dentro de casa, com o tanto serviço que eles têm, assédio dos pais, e os meninos não querem assistir esse ensino remoto, e muitos pais obrigam as crianças a assistirem o tal do ensino remoto, né? Então, na verdade, o que nós temos em pauta aí é um momento em que tudo está desestabilizado, inclusive o conceito e o papel da escola.
qual é o papel da escola. Por isso que eu escrevi aqui bem grande, qual o conceito que nós vamos voltar dessa pandemia para construir uma nova educação, porque vai ter que ser, né? Qual o conceito que nós vamos trazer de tempo e espaço diante desse contexto que nós vivenciamos aí? O que é o tempo escolar e o espaço escolar? Isso vai ter que ser profundamente refletido, né? Intrinsecamente, nós não vamos poder fugir mais da raia. Então, o pai, a mãe, eles se tornaram provedores, trabalhadores exaustos, que chegam num limite em que a escola exerce um papel, e agora esse papel da escola remeteu-se a eles. Como é que eles vão, de fato, exercer o papel da educação formal? Eu sinto muito. Eu sou professora de didática e, ao meu ver, para ser professor, eu preciso ter o domínio básico da ciência da educação. Se eu não compreendo o processo de desenvolvimento do sujeito, se eu não compreendo as teorias e a base do processo de ensino-aprendizagem, as práticas interacionistas, porque nós já vimos que os modelos positivistas e o excesso de atividade behaviorista não tem resposta, né? Então, como que um sujeito desse vai exercer a função docente? Eu sinto muito, ele não tem como. Ele não tem como, ele tem um grau de intimidade, um contexto, inclusive da própria casa, que ele tem que fazer o quê? Jardinagem, bordado, pintura, desenho, maquete, colocar os meninos para construir, para não ficar somente em computador, né? Então, no meu ponto, eu não tenho mais criança, mas se eu tivesse um netinho, meu netinho não ia nem ver ensino remoto, nem beirar. Agora nós estamos num tempo de cuidar da nossa saúde, nós estamos todos adoecendo, nós precisamos de recarregar nossas energias, nós estamos sentindo falta do contato humano, nós estamos sentindo falta de amor, de beijo, de carinho, né? Então, nesse contexto todo, a gente tem que entender que o pai, ele também traz uma sobrecarga, né? Ele também, e aí vem a sociedade meritocrática, vai perder o ano letivo. Ninguém tinha que estar preocupado de perder ano letivo, não. Nós teríamos que estar preocupados, enquanto sociedade, com a vida, de fato preservar a vida e a qualidade de vida das pessoas. Um ano a gente recupera, a morte a gente não recupera. Então, esse é meu ponto de vista, sem basear em ninguém, só em mim. Eu não sei se meu som voltou. Consegue me escutar melhor? Sim. Então, eu vou tentar, sim, reiterar mesmo, né? Acho que Cida respondeu aí, mas fazendo um link com as questões anteriores que eu respondi, eu acho que essas questões, a primeira questão que fala sobre o corpo, a segunda pergunta que falou, né, das desigualdades sociais, do como estamos massacrados, de como vivemos enquanto mulheres, e essa questão agora de estratégias para os pais acompanhar. E aí, que é a questão do papel. Como que a gente pensa o papel da cidadania? O espaço conteúdos, eles são importantes. A leitura do mundo. Então, a ler e a entender o mundo, não é? Momento de pandemia. Mônica, o som voltou a cortar.
Seu som está com problema, Mônica. Só a internet está fraca. Quando o som está vigorando, os 3 pontinhos oscila, o seu não está oscilando. Então é difícil. Então, fecha o microfone, então, Cida, para ver se o meu melhora. Deixa eu ver. Quem mais? Mas aquela hora meu microfone já está... Então, vamos ver se melhorou. Então, assim, o que eu penso nesse momento agora, Cida falou muito bem, nós estamos sendo pressionados por um modelo de escola, por uma visão de escola, que é muito conteudista e muito preocupada, né, com a formação de profissional e né, que o fio condutor é esse, não é? Então, assim, o que a gente observa é que há uma cobrança, uma pressão violenta por voltar logo, por derramar um conjunto de conteúdos, não que os conteúdos não sejam importantes, mas nesse momento agora é tempo de viver. Eu assisti uma fala muito interessante que foi nossa professora, Cida deve se lembrar dela, da Ângela Dalben, que inclusive hoje é secretária municipal de educação em Belo Horizonte, e ela falava justamente isso. Agora é momento de os pais, de as famílias aprenderem, tem tantos outros conteúdos importantes de se aprender em casa, né, para o exercício da cidadania. Então, essa pressão conteudista que é colocada nesse momento, quer dizer, ela vem desse modelo de escola que a gente tem aí, não é? Então, de um modelo de escola que não respeita o corpo, a pessoa que perguntou aí sobre educação física, um modelo de escola que não valoriza essa formação integral, não é? Então, assim, todos nós estamos vivendo aí esse desafio de pensar, de colocar a vida em primeiro lugar. Agora, claro que não depende só de nós, né? A gente está enredado aí em um sistema que muitas vezes ouve só a economia para saber se vai voltar, não ouve a sociedade, não valoriza, não é? Então, assim, eu vejo como Cida que é tempo de viver, é tempo de aprender, esses aprendizados de agora são fundamentais para fazer a gente melhorar como cidadão, como gente, né? É tempo de respeito à vida. Lamentavelmente, nós sofremos com muitas pressões aí que tem a ver com esse modelo de escola que impera na nossa realidade. Agora, eu queria só destacar um ponto. Da mesma forma que a gente tem observado em relação as mulheres, um aumento da violência das mulheres contra as mulheres nos lares, né, nas casas, nós também temos visto crescer a violência contra a criança. Então, está sendo também um tempo muito difícil de ser vivido, então essa pressão, essa cobrança sobre as famílias, sobre os estudantes, ela tende a não ajudar a complexificar muito mais aí, não é? Por aí. Não sei se vocês conseguem me ouvir, tá difícil, porque tá melhor agora? Então é isso. Obrigada, Mônica e Cida. Então, vamos para o último bloco de perguntas. Eu vou retomar uma pergunta que eu fiz anteriormente, que eu acho que não ficou ainda contemplada, que é como vocês veem as diferenças e aproximações entre a aplicação das metodologias ativas e a aprendizagem significativa na EAD. Uma pergunta mais específica. E 2 perguntas aqui muito relacionadas e que eu acho que são muito boas para a gente fechar o nosso debate. Que é como vocês veem o papel dos professores enquanto categoria na proposição de respostas frente aos desafios postos pela pandemia para a educação escolar. Não ouvi, Roberto, repete, por favor. Como? Vocês fechem os microfones, por favor? Pode estar dando interferência. Então, a primeira pergunta vocês ouviram? As aproximações e diferenças entre metodologias ativas e aprendizagem significativa na EAD.
Segunda pergunta, como vocês veem o papel dos professores enquanto categoria na proposição de respostas frente aos desafios postos pela pandemia? E aí eu vou completar também com uma questão minha, né? Não só qual que é o papel na proposição de respostas, e uma questão que eu trago também, qual que é a nossa dificuldade e, ao mesmo tempo, quais as formas possíveis de dizer não quando é imposto a gente, né, um sistema que a gente está sentindo que fere os nossos princípios, que nos sobrecarrega. Então, quais são as formas também da gente poder dizer não, né, e elaborar outras respostas? E a terceira e última é como enfrentar a histórica desvalorização da educação em nosso país, que só se agrava no momento. É isso, quero agradecer muito a todas e todos que contribuíram aí para enriquecer esse debate, enviando as suas questões. Muito obrigada. Você quer que eu comece, Cida? Eu vou falar da questão da EAD, né, as metodologias ativas em relação à aprendizagem significativa. Na minha experiência, né, o Instituto Federal, ele atua hoje, eu atuo no curso de Pedagogia pela UAB, nós temos 16 polos em toda Minas Gerais, e a gente tem um alcance bem intenso. É impossível você ter um dado consistente que retrate a possibilidade disso nesse universo, exceto pelas oficinas que são desenvolvidas em cada disciplina. Então, eu vou pegar o meu exemplo na última disciplina que eu trabalhei, que foi o estágio na educação infantil, né? O estágio supervisionado na educação infantil. Todas as videoaulas que eu gravei, eu procurei ser o mais dinâmica e indagativa possível. E toda a produção das atividades para os seminários presenciais, que ainda não tinha pandemia, e eu tive relatos fantásticos e vídeos que foram gravados de forma fantástica da interação e da construção dessa significação deles em relação à proposta que foi feita. Então, em dados de pesquisa, eu não tenho como ser leviana, né, de colocar que se consegue, que a educação à distância dá conta disso tudo. Meu marido, como estudante da educação à distância, ele consegue estabelecer isso aqui muito bem. Mas o que ocorre muitas vezes com a educação à distância? Você, como professor, você atua e você não consegue avaliar o processo do que você fez de forma consistente, né? Então, essa relação de metodologias ativas por meio da resolução de problemas, por meio da indagação, por meio da pesquisa, agora mesmo eu estou com uma que é pesquisa, né? Eles têm que fazer um projeto de intervenção, fazendo toda uma pesquisa empírica, que já não vai poder ser feita no campo, que é a sala de aula da educação básica. Então, tem que se reconfigurar. Então, na verdade, os modelos ainda permeiam por uma lógica produtivista e conteudista, né? Ainda chegar a esse ponto, nós precisamos caminhar muito, inclusive nos modelos de interação e nos modelos do que seja videoaula e produção de aula, né? Quando a EAD atende um público tão vasto, igual esses 16 polos, torna-se inviável ter um modelo que, de fato, olhe as especificidades e atenda a todas as diferenças.
Para encerrar minha fala, eu já vou encerrar e passar a palavra para a Mônica, para os professores, no meu ponto de vista, terem voz, serem representativos, se posicionarem diante do processo, eles têm que entender a força do movimento social, a força dos sindicatos, que foi desestabilizado por esse governo, que foi achincalhado, que foi colocado como algo desnecessário para o trabalhador. Se nós acreditamos na nossa profissão docente, se nós acreditamos que nós temos que ter voz, nós temos que fortalecer duas coisas básicas, já que nós não temos ministro da Educação, nós não temos Secretaria da Educação que atende às pautas reivindicatórias que nós temos que fortalecer os conselhos municipais e fortalecer os movimentos sindicais. Nós temos que ir mais, se nós queremos voz, nós temos que eleger representantes políticos que, de fato, tenham compromisso conosco, né? Então, nós temos que... Não é uma coisa imediatista, eu não tenho uma receita mágica para o professor participar. Eu tenho que pensar em quem é meu representante político, porque se nós não tivéssemos aquela bancada de esquerda para garantir a aprovação do Fundeb, eu queria ver onde nós estaríamos aqui agora. Então, não adianta uma fala ingênua, você tem que conversar com sua diretora. Não, você tem que eleger, ter representatividade política. Nós precisamos de representantes políticos para fortalecer nossos sindicatos, fortalecer as mulheres professoras, fortalecer nossa voz. Não adianta, não há receita mágica se não houver mobilização e transformação dentro da luta política e sindical que nos representa. Não adianta ter ilusão, não adianta. Eu gostaria de agradecer toda a participação, gostei demais. E, para finalizar, eu vou pegar um fragmento que eu amo muito de Fernando Pessoa. Não sou nada, não vou ser nada, não quero ser nada. A parte disso, trago em mim todos os sonhos do mundo. E o meu agora é ser avó. Um beijo para vocês. Mônica. Bom, as duas, né, as questões que Cida já respondeu, a primeira pergunta sobre metodologia ativa e aprendizagem significativa, eu não tenho, como Cida, uma experiência tão intensa com EAD, eu tive essa experiência agora com o ensino remoto, não é? Que não é EAD, é um ensino emergencial, aprendi aos trancos, estou aprendendo a lidar com essas novas, com essa tecnologia toda, né? E, assim, confesso que eu penso que Cida, me parece que essa é uma questão da Cristine, que Cida respondeu muito bem. Eu só diria que a partir da experiência que eu tenho, não com EAD, mas com ensino remoto, tem essa mediação, principalmente na graduação. É muito difícil olhar para a tela, para os meus alunos da graduação que têm mais dificuldade de acesso à internet. Então, assim, eles têm que ficar na tela com tudo apagadinho. Então, eu estou falando para uma máquina, eu sinto necessidade de ver, de pegar, de interagir, sabe? Isso tem sido muito difícil. E como Cida colocou, avaliar, ver os alunos, acompanhar mais de perto, essa tem sido uma grande dificuldade que, como professora na graduação, eu estou vivendo o ensino remoto.
e que tenho escutado pessoas, professoras da educação básica, colegas, não é? Pessoas próximas que atuam queixarem da mesma situação, da dificuldade de acompanhar os alunos, da dificuldade de avaliar os alunos, da dificuldade de interagir com os estudantes, porque é uma interação muito mais fria, né? A tecnologia, ela pode estar ao nosso serviço. Esse momento foi oportunizado aqui pela tecnologia, né? Mas nada tira o lugar, a grande importância que tem a escola no cumprimento do seu papel de formar cidadãos, do momento do encontro, né? A escola é espaço de encontro, a escola é espaço de conflito, a escola é espaço de tensão, né? A escola é espaço de aprendizado. Então, esse tempo presencial que nós tanto almejamos, não é? É fundamental. Então, para mim é até difícil, Cris, avaliar por conta da pouca experiência que eu tenho com educação à distância, muito mais com o ensino remoto. E tenho tido dificuldade de averiguar se tem realmente uma aprendizagem significativa. Eu vejo os alunos com muita dificuldade na graduação, na pós-graduação a gente tem conseguido estabelecer uma aula mais interativa, mais dialógica, mas na graduação nós temos ainda muita dificuldade com a questão da inclusão dos nossos estudantes, da inclusão, do acesso às tecnologias. Com relação a outra pergunta, Cida respondeu muito bem, né, a questão das dificuldades que os professores, que a categoria está vivendo, esse histórico de desvalorização da educação no nosso país, realmente, como Cida bem colocou, não tem receita. Tem, sim, a necessidade de luta e resistência. Quando Roberta coloca o que a gente pode, qual a forma de dizer não, né? Nós estamos num sistema enredado nesse sistema para o qual as formas de luta e resistência que a gente tem são coletivas. Então, a gente, por exemplo, falo pelo próprio histórico nosso, as conquistas que a gente teve na Unimontes passaram por mobilização coletiva, por greve, inclusive, não é? Então, assim, a articulação com os sindicatos, a participação ativa, as formas de resistência em pensar quem nos representa. Eu não posso pensar o meu representante, escolher o meu representante político, porque eu estou vendo asfalto na minha rua, mas eu tenho que pensar em que medida esse meu representante, ele representa as minhas pautas de defesa de uma sociedade mais justa, de construção de uma escola pública de qualidade para todos e para todas, de inclusão de crianças, jovens, de combate ao preconceito, ao racismo, à violência, enfim, essa pessoa me representa, então a escolha dos nossos representantes passa muito por aí, não é? Então nós estamos vivendo tempos muito duros, muito difíceis, de um ministro da educação que acabou de sair. Eu fazia referência outro dia a uma fala dele, quando ele dizia que ele não é ministro da educação, ele é ministro do ensino, que educação quem dá pai, quem dá educação é pai, completamente equivocado. Escola da educação, professor da educação, né? Educação para a cidadania, educação ética para a vida. O pai pode dar lá educação moral, né? Agora, a educação ética, o papel que nós temos como professor, e aí eu termino a minha fala. Essa pandemia tem nos feito sofrer muito, mas essa pandemia tem também mostrado a importância do SUS. Sem o SUS, como a gente salvaria tantas vidas? Essa pandemia tem mostrado a importância das instituições públicas, tão combatidas por esse governo que está aí, né? Mostrado a importância da escola pública, dos professores públicos, da universidade pública, da ciência. Então, o quanto nós precisamos de seguir como professores, profissionais comprometidos com a vida, com a sociedade melhor e mais justa, em defesa da ciência. Use máscara porque você respeita o outro, não é porque uma lei determinou que você tem que usar ou não usar máscara. Então, nós temos muitos desafios pela frente, né, de construir essa educação mais humana, mais fraterna, e assim, para a gente, esse tempo de pandemia só reafirma o quanto uma educação
comprometida com a vida se faz fundamental. O pós-pandemia, como Cida bem colocou, vai ser um tempo da gente pensar os tempos escolares, os espaços escolares, a educação escolar básica, a universidade, e uma escola básica, cada vez mais comprometida com a vida. E isso é muito difícil, porque numa sociedade pautada por um governo tão conservador, né? É uma luta contra-hegemônica mesmo, né? Então, nós precisamos de nos fortalecer com os nossos coletivos mesmo. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Lamento que a minha internet hoje, né, falhou e que eu não consegui responder a contento aí algumas questões, mas assim, a gente segue juntos e juntas, ainda que à distância, mas nessa luta e apostando na educação pública, eu sou o que sou hoje por conta da escola pública, e ela, né, é minha bandeira de luta hoje e para todo sempre. Sigamos firmes, juntos e fortes, não é? Nós podemos mudar a cara desse país. Está sendo pesado, duro, difícil, mas nós precisamos de mudar. E a educação é ferramenta para transformação, né? Formação crítica dos nossos jovens e das nossas crianças. É isso. Muito obrigada. Mais uma vez, eu vou registrar aqui a minha gratidão, a minha satisfação pela participação de todos e de todas. Assim, foi um momento significativo para todo mundo do programa, né? Pessoas, nos reencontramos aqui, mesmo que virtualmente, com pessoas que discutem educação, que gostam de debater educação, né? E pessoas também preocupadas com o cenário com o qual nós nos encontramos. Então, foi muito significativo, eu acho que para todos aqui hoje, a contribuição da Mônica e da Cida Colares foram fundamentais, inesquecíveis, né? Quero agradecer também o apoio do Marcelo Brito, o apoio do Guilherme, da Fernanda, do Fernando, que são os componentes da equipe toda que ajudou a formatar esse painel, a professora Andréa, os professores do programa, os demais colegas, todos que estiveram junto, a Roberta, que nós ficamos numa peleja para chegar a essa atividade aqui para oferecer para todos nós. Então, é uma gratidão muito grande, professora Andréa, pela oportunidade, por nos auxiliar, e contamos com vocês para participarem dos próximos painéis. Mais uma vez, Cida e Mônica, muito obrigada, e uma boa noite para todos e para todas. Até o próximo. Obrigada, Lu, obrigada, Roberta. Cida, um prazer estar com você mais uma vez. Obrigada, Marcelo, Fernando, Calvin, todos os outros que estiveram aí, professores, professoras, estudantes. Sigamos firmes e juntos. Laura, obrigada. Obrigada aos colegas professores que estiveram aí conosco. Muito obrigada pela confiança. Pode chamar que eu venho, bater. Pode chamar. Faremos mais vezes. Muito obrigada. Beijão para vocês e muito obrigada pela confiança.